Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos, como vão vocês? Vamos aqui continuar a aula de GESPROM com um assunto muito legal e muito importante para futuros gestores, principalmente dentro da área de produção, mas serve para todas as áreas de administração, tá bom? Então vamos lá. O assunto é Just in Time e Kanban. Para o que é isso? Vamos ver agora. Os objetivos desta aula, desses assuntos, né, compreender a diferença entre a abordagem tradicional e a abordagem enxuta. Identificar as características do Just-in-Time e sua importância para a gestão da produção. Conhecer a ferramenta Kanban. Não vou dar spoiler, não, vou continuar. O que significa Just-in-Time? Just-in-Time, só a palavra, tá? Ainda não é explicação. Just in time significa na hora certa. É um termo em inglês que significa na hora certa. Apesar que não foi nem ingleses nem americanos que inventaram, inventaram essa metodologia mesmo, essa metodologia. Tá. O que significa, então, just in time dentro da administração? A gente vai ver. Deixa eu volto para essa imagem. Então, just in time significa na hora certa. Foi inventado na empresa da Toyota, que foi conhecido pelo toyotismo, né? Ou no caso, os americanos chamam de toyotismo, porque eles inventaram a produção enxuta, utilizando o just in time. Então surgiu na Toyota que queria uma forma de produção que fosse diferente da utilizada nos americanos. Então, eu esqueci o nome do homem agora, mas ele trabalhava no engenheiro, trabalhava na Toyota, ele conheceu as produções, né, especialmente de carros, das fábricas de carros dos americanos, ele foi até os Estados Unidos, conheceu, e quando ele voltou, ele transformou o conhecimento dele e melhorou com a produção enxuta, ou seja, com o just in time, utilizando esse termo. Então, ele surgiu no Japão em meados da década de 70 e teve como principal, aí lembra o nome do homem, Taishi Ono, né? Taiki Ono, na verdade, chama Taiki Ono. Então, buscava-se um sistema de administração que pudesse coordenar a produção com a demanda específica de diferentes modelos e cores de veículos com mínimo atraso. Aí a gente vai lembrar, por exemplo, de Ford, o Fordismo, né? O Ford, ele só fazia o quê? Justamente o que está falando aqui ao contrário. Ó. Fazia carros apenas pretos e fazia sempre modelos simples e o mesmo. Ou seja, mais aquele modelo T. Certo? Então, e com o mínimo de atraso. Atraso praticamente zero. Então, o que acontece? Ele viu que os americanos estavam muito no Fordismo, né, produzindo, apesar que já tinha passado um pouco do Fordismo, mas produzindo mais carros de modelo simples, de modelo de cor, de preferencial cores, por exemplo, no Ford T, modelo T e cor preta, né? E aí o toyotismo acabou com isso, porque começou a produzir carros mais incrementados, vamos dizer assim, e com cores variadas, certo? E sem atraso algum. Então, o sistema mais difundido, que incorpora os elementos genéricos do sistema de produção enxuta, é o sistema Just-in-Time, ou JIT, se você quiser chamar mais íntimo, né? Não sei falar JIT em inglês, tá, gente? Mas o Just-in-Time. Então, certo? Recapitulando, Japão, na década de 70, com Taiki Ono, certo? Produção enxuta, palavras-chave, produção enxutas, modelos e cores de veículos variados, diferentes e principalmente com mínimo atraso, tá? É o sistema Just in Time, conhecido da Toyota. Então, Just in Time, surgimento, eu botei aqui as palavras-chave também. Surgimento, Japão, década de 70, feito idealizado pela Toyota Motor, né? É o conceito de administração, de qualidade e de organização. Então, a gente está usando esse sistema aqui
em gestão da produção, mas também a gente pode usar ele na gestão de qualidade, tá? Mas quis colocar aqui para a gestão de produção para vocês. Então, segundo o autor, JIT significa a produção de bens e serviços somente no momento que são necessários. Ou seja, eles trabalham com produção enxuta. O que seria produção enxuta? Mínimo de estoque. Nada de atolar o estoque de produto, nem de matéria-prima, nem de produto acabado, certo? Somente no momento necessário, ou seja, na hora certa. Mas esse na hora certa a gente não usa só para o produto acabado, a gente usa a hora certa para tudo, tá certo? Cada produto na hora certa, na entrega da matéria-prima para o funcionário, na hora certa para o cliente não ter atraso, na hora certa vamos botar isso na parte administrativa, de fazer os relatórios, de fazer qualquer processo administrativo, qualquer trabalho rotineiro da administração. Tudo no tempo certo e na hora certa, tá? Então, não antes para que não crie em estoques, como eu falei, não é que é o zero estoque, mas não crie grandes estoques e nem depois para que os clientes não tenham que esperar. Então, é na hora certa. É fácil? Não vou negar que não é fácil, mas com o tempo e colocando isso dentro da cultura organizacional, isso vai ser mais prático, vai ser mais válido, certo? Então é assim, entrega na hora certa, mas nada de grandes estoques. Então tem que ter bastante o quê? Controle. Então, o JIT é conhecido também por outros termos, alguns deles são a manufatura de fluxo contínuo, ou seja, ela está sempre girando o fluxo vamos dizer aqui, de caixa, por exemplo, tá rodando, tá? Então, a manufatura está sempre vendendo, sempre comprando, porém sempre, mas não juntando grandes estoques. Manufatura de valor agregado, produção sem estoque, mas lembrando que não é o zero estoque, gente, é o estoque, por exemplo, você vai comprar, sua produção é diária, você tem que ter com nada estoque da semana, tá? Mas depende muito do tipo de produto que vai produzir. Por exemplo, se você for produzir alimentos, você tem que ter realmente a matéria-prima fresca. Então, o da semana. Não tem como você comprar alimentício que você vai produzir para um mês inteiro, a não ser que seja cereais, essas coisas assim. Manufatura veloz, ou seja, ela entra e sai mais rápido. Manufatura enxuta, como eu falei, do estoque mais enxuto, mais com pouco estoque e tal. Processo induzido de resolução de problemas. Tem um problema? Resolve. Tem outro problema? Resolve. Não ficar também, não entulha nada. Não entulha nem problema, tá? Teve um problema, de imediato vai lá e resolve. Outra coisa, manutenção nas máquinas, né? Então, não espera o problema vir. Resolve antes do problema vir. Manufatura de tempo de ciclo reduzido. Se você, por exemplo, tem um prazo para entregar 8 dias ao cliente, tenha pronto. Se não for um produto de tamanho padrão, se for um produto de tamanho padrão, mas se for algo que foi, por exemplo, sobre encomenda, tá ligado no tempo que você pediu ao cliente. Entregue antes que você vai surpreender. Ah, não deu. Por que não deu? É um problema. Então, vamos ver qual é o problema, certo? Então, a proposta do JIT, diferente da abordagem tradicional, que é ter estoque, que é o antigo, o Fordismo, observe as imagens a seguir. O estágio A é o fluxo tradicional, o estoque, aqui, estoque, meu Deus, que tá horrível. Estoque, não dá para ler, gente. Eu vou pegar a imagem lá na apostila, que tá melhor. Bom, lá tá ruim também, tá? Aqui, ó, no coisinha também tá ruim, vou até trocar essa imagem. Mas aqui fica melhor. Ou seja, as mesas individuais, tá vendo? Produto acumulando estoque, ó. Aí essa funcionária, ela vai adiantando a produção e vai colocando aqui, acumulando.
a de cá também vai fazendo a parte dela e acumulando. E a outra vai pegando também e vai acumulando. Cada um fazendo a parte. O sem estoque é o quê? Cada um faz um pedacinho e vai montando, juntando, tá? É um pouquinho do tradicional, mas a esteira vai. Cada um faz somente uma parte. Certinho? Vamos lá, vou trocar essa imagem. Então, na abordagem tradicional, existem estoques separando cada estágio, que é justamente este aqui que a gente falou, né? Cada estágio, uma funcionária vai fazendo, no caso de uma produção. E vai juntando estoque. No just-in-time, não, vai direto, tá? Cada estágio fica isolado do próximo estágio do processo, no modelo tradicional. Caso um dos estágios interrompa a sua produção, por qualquer motivo, todo outro estágio também está comprometido, né? Toda outra, continuando a produção, ela vai também estar comprometida. Por exemplo, você vai fazer um pão. Aí você é a parte que vai misturar e vai amassar. Mas o forno deu problema na hora de assar. Não vai ficar comprometido o seu pão? Ou o seu bolo? Vai ficar comprometido. Isso mesmo. Então, quer dizer, os demais, por causa de um atraso, os demais vão ficar também atrasados. Então, quando maior for o estoque isolador, maior a independência de cada estado, né? Então, por exemplo, deixa eu botar uma bonequinha aqui. Se essa daqui atrasar, ou de repente der uma dor de barriga dela e ela sumir, o resto todo da produção, os demais da produção, também estarão comprometidos. Entenderam? Essa daqui não vai fazer nada, essa aqui também não vai fazer nada, porque a de cá, a primeira, ela simplesmente parou por causa de alguma coisa. Já nessa daqui, não. No just in time é o seguinte, ela faltou, mas ela pode pegar e fazer a parte das duas. Entendeu? Dar continuidade. As funcionárias já são treinadas no todo. Geralmente é assim. Então, na abordagem JIT, é a crítica da abordagem tradicional justamente pelos estoques no meio, no intermédio, né? Quando acontece algum problema em um dos estágios, esse problema não aparece na hora, ou seja, vai aparecendo mais à frente. Ou aparece na hora também. No JIT, os componentes são produzidos e passados diretamente para o próximo estágio. Ou seja, no caso, ele está fazendo um conezinho. Aqui, vamos lá. Montar uma caneta. Deixa eu desmontar a caneta. Tá? Eu não vou tirar isso não, dá trabalho. Aí uma vem, coloca essa tapinha, a outra vem, enche esse negocinho, a outra vem e vai passando aqui a caneta na esteira. A outra vem e encaixa, que apesar que hoje em dia deve ser tudo automático. A outra vem, coloca a tampa, a outra vem, coloca na caixa. Entenderam? Então, cada um faz uma parte no JIT. Hoje em dia, esse processo aqui que eu falei, ela é com certeza totalmente automática, então é mais rápido, mas antes não era, tá? Então, um problema em estágio é exposto rapidamente para os próximos estágios, ou seja, se a caneta passou direto e a pessoa que encaixa né, a tinta, ela vai chegar no último estágio, a caneta vai ficar sem a tinta. Se tirou a tampa, ficou sem. Então, causou um problema no final do produto? Causou. Ou seja, a daqui saiu, então a daqui fica parada, esperando, acumulando. Entendeu? Então, no JIT, a ideia é que a esteira role, vamos dizer assim. Então, um problema não é para ficar exposto, não é para... Se ficar exposto, tem como substituir, tem como outra pessoa fazer. Certo? Então, com isso, a responsabilidade por um problema não fica isolada somente naquela pessoa. Não, passa a ser um problema de todos. Por isso que todos têm que ser treinados por igual. Então, esse compartilhamento torna o problema grande. Então, rapidamente terá que o quê? Resolver. Não se acumula também problema no JIT. Não se acumula estoque, não se acumula problema, não se acumula trabalho, não se acumula nada, tá? Então, também não se acumula, não se forma acúmulo de estoques entre cada parte, tá? Ela vai rolando. Então, no just in time, os estoques são considerados nocivos, ou seja, é algo ruim para a empresa,
por tomar espaço físico. Então, você pode ter uma produção e sem estoque. Então, vai acontecer o quê? Você não vai precisar, por exemplo, de almoxerifado, né? Isso é bom, boa parte, ruim por outro. Então, toda ferramenta, todo sistema, a gente vai ter a parte boa, a parte ruim. Vai ter a crítica e vai ter o lado bom. Então, a ideia da administração é justamente o quê? Aproveitar o que aquele tem de bom, porém tirar aquilo que não é bom, tá certo? Então, se for uma empresa pequena, ela vai ganhar com o JIT, porque ela não vai precisar de um estoque grande, ela não vai precisar de ter estoque, na verdade, então não vai ocupar muito o espaço físico dela. É difícil não ter estoque? É difícil, não vou negar, né? Então, os estoques escondem um processo produtivo ineficiente para o JIT, tá, gente? O sistema JIT enfatiza uma redução no tamanho dos lotes de fabricação e no tempo de preparação de equipes da marca. Isso aqui é bem importante vocês aprenderem, porque ó, o JIT enfatiza uma redução no tamanho dos lotes. Lembra que a gente estudou por lote, por tal? O lote é mais conhecido. Então, no tamanho dos lotes, eu vou fazer cada caixa, não é que cada caixa de caneta vai ser um lote, mas cada número de caixas de caneta produzido vai ser X lotes, certo? Então, se quanto mais eu reduzir o tamanho dos lotes, vai ser melhor até para o meu controle. Por quê? Por exemplo, se eu tiver um lote de canetas com 10.000 canetas, creio que 10.000 canetas em uma fábrica seja um lote relativamente bom. Nem alto demais, nem pequeno demais. Então, deu defeito no lote, vamos botar o número de um lote aqui, um lote A300, pronto. Lote A300 foi produzida 10.000 10.000 canetas. E aí, o que acontece? Deu um problema no lote A300. Como eu tenho menos, vai ser mais fácil identificar o problema de qualidade. Estou dando exemplo, tá? Mas o lote Z5000 produziu 1 milhão de canetas. Não dá muito mais trabalho? Justamente é isso que o JIT está falando, quando ele fala da redução do tamanho dos lotes. Ou seja, se eu tiver um lote menor, vou o quê? Demorar menos para produzindo, vou ter tempo para preparar mais os equipamentos e as máquinas, vou precisar de menos estoque, menos tempo para produzir também, e vou que também ter um estoque menor, e quando tiver algum problema de qualidade ou outro problema, vai ser mais fácil de consertar, vamos dizer assim. Certo? Então, uma das técnicas para reduzir o tempo na preparação dessas máquinas utilizadas é a troca rápida de ferramentas. Então, eu estava produzindo canetas azuis, eu vou de repente trocar para canetas vermelhas. Então, eu preciso trocar a tampinha, eu preciso o fundo da caneta, eu preciso trocar a tampa, eu preciso trocar o tinteiro. Então, se eu tiver lotes menores, vai acontecer o quê? Vai ser mais rápido para trocar, por exemplo, no caso de trocar de tinta de caneta azul para caneta vermelha, vai ser mais fácil para eu trocar a matéria-prima, as ferramentas, as máquinas, creio eu que seja a mesma máquina, mas mudou a tinta, enfim. E assim vai, trocar a caneta verde, trocar a caneta preta e assim vai. Certo? Entenderam até aqui? Se não entendeu, passa o vídeo de novo que aí vai entender. Então, o sistema Just in Time busca a eliminação de erros, ou seja, se eu diminuir o número dos meus lotes, se eu diminuir, eu vou o quê? Diminuir também os erros. Então, eu vou ter o quê? Melhor qualidade. A abordagem tradicional considera o erro como parte inevitável do processo. Apenas pensa em corrigi-lo após a ocorrência do mesmo. Ou seja, eu identifiquei um problema na produção, eu vou fazer o quê? De imediatamente corrigi-lo. Eu não vou acumular problema. É uma máquina que está velha demais. Se puder, troca a máquina ou faz a manutenção. De preferência, trocar a máquina, né? Aí a gente vai para as duas opções. Troca ou conserta. Né? Aí vai fazer a conta, claro, tudo tem que fazer conta, para ver qual que é melhor, qual que vai me dar menos prejuízo. Talvez eu esteja tendo dinheiro, mas posso financiar
Por quê? Porque a nova máquina eu vou produzir mais em menos tempo, então vale a pena. Aí a gente tem que fazer a conta mesmo, tá? Tá bom? Então, o sistema just-in-time de manufatura coloca aqui ênfase, qual é a ênfase? No fluxo de materiais em bem elaborado, ou seja, com o menor erro possível e menor tempo possível, tá? E executado, e não apenas na maximização da utilização da capacidade que a maneira tradicional trabalha, ou seja, a maneira tradicional do sistema tradicional de produção é produzir mais em menos tempo. Não, o just-in-time prefere o quê? Produzir mais, sim, em menos tempo também, porém com mais qualidade, tá? Mais elaborado, sem erros. É difícil eliminar erros? Não, é muito complicado ter o zero defeito, né? A gente vai ver isso na gestão de qualidade. No zero defeito. Porém, a empresa tem que sempre correr atrás de oferecer produtos com zero defeitos. Quantas vezes vocês compraram isso na caneta Bic e quando vai riscar, não risca, a minha mesmo não está riscando. Certo? Foi o quê? Algum erro na produção. Ou na estocagem, ou enfim, em algum lugar teve erro. Ou até em casa mesmo. Coloquei aqui tipo um meme, né, gente? Uma chargezinha. O cara tá lá dando a manutenção. Esse carinha aqui tá dando a manutenção na máquina. E aí, esse daqui é o auxiliar, né? Esse é o que sabe consertar, esse é o auxiliar. Então, esse aqui, enganei-me. Esta não é a correia correta. Volta ao armazém e traz uma maior. Ou seja, aqui teve a questão de tempo. Ou seja, a máquina vai ficar em maior tempo em manutenção e o chefe, olha a cara que o chefe fez, né? Cadê o just in time? Ou seja, tinha analisado antes de solicitar ao cara a busca do almoxarifado. E se esse almoxarifado for em outra cidade? E se essa correia não tiver? Tem que ir atrás para providenciar. Ou seja, tivesse analisado antes qual realmente é necessário, qual realmente era, no caso aí, da correia, que não precisava o retrabalho, ou seja, o ir e voltar duas vezes, a providência do material duas vezes, não. Já ia de forma mais concreta. Certo? Então, just in time é justamente isso. Não, evitar fazer o retrabalho, evitar a perda de tempo, por exemplo, não a troca de correia na manutenção de uma máquina. Então, just in time é um sistema flexível, ou seja, ela pode ser moldada em qualquer área da administração. A gente fala muito do just in time dentro da produção. Por quê? Porque foi assim que ela foi criada, para a produção da Toyota. E vocês veem quem é a Toyota hoje em dia. Então, o sistema flexível altamente delegativo, ou seja, pode ser passado para qualquer pessoa. Então, no sistema transfere-se a responsabilidade de funções, como o balanceamento de linhas, o controle da qualidade e a manutenção preventiva à mão de obra direta. Ou seja, como eu falei, o Just in Time, além de uma boa produção, ela está pensando também na qualidade do produto, porque o produto final sendo entregue em menos tempo, né, para não ter espera do cliente, sendo que eu não vou gastar tanto em manter estoque e mantendo sempre o maquinário em dias, o que acontece? Vai ser quando ele fala também aqui da responsabilidade também, em todas as linhas, ou seja, cada um sabe o que faz. Eu vou ter um produto acabado mais rápido e com menos defeito possível, tá? Teve defeito? Teve problema? Vai lá e corrige de imediato. A gente vai ter o sistema Kanban, que vai ajudar, a ferramenta Kanban também, que vai ajudar bastante no Just in Time. O JIT dá uma ênfase na ordem de quê? Na ordem e na limpeza da fábrica, como pré-requisito fundamental para que se possa atingir o resultado pretendido. Gente, tem fábrica que você entra e é uma coisa, o lixo misturado com o estoque misturado com o material acabado, não tem a ordem de onde cada coisa deve ficar, não tem uma limpeza onde cada coisa, tirar realmente aquilo que não presta, aquilo que não serve, né? E fazer a retirada correta daquele lixo. Porque o lixo também de fábrica tem que ser retirado, tem que ser
colocado para fora da empresa, fazer a logística reversa, talvez, se assim puder, mas de preferência procurar meio para que possa, tá? E manter a limpeza. Por quê? Porque vai melhorar todo o fluxo de estoque, todo o movimento da empresa, vai diminuir riscos de acidente também. Então, vou diminuir o tempo que eu vou saber cada coisa onde vai estar, certo? Eu gosto mesmo de arrumar tudo direitinho. Não sei se eu já mostrei para vocês, por exemplo. Deixa eu ver se tá arrumado. Tá. Ai, não dá para ver, gente. Deixa eu puxar aqui. Não dá, não. Deixa eu olhar aqui se dá para ver. Tentar mostrar a vocês. Ali a gaveta, não dá não. Tá vendo aqui, ó? Aí eu boto na gaveta aqui. Cada coisa com o seu lugar. Ali eu sei que tá naquele canto ali os lápis. Nesse cantinho aqui tá os lápis. Aqui em cima tá os pilotos. Aqui do lado estão meus marcas-textos. Aqui nesse canto de cá tá os lápis também, mas é os que eu mais uso, tá? O lápis não pode faltar também, uma lixinha de unha, né? Gaveta, minha lapiseira, a borrachinha tá aqui. Ou seja, meu material que eu uso mais é aqui nesse canto. Lá é estoque, né? Aqui eu não uso tanto, mas eu uso. Lá eu uso menos. Então, aí aqui tem, já que eu tenho um grampeador, eu tenho que ter também o quê? A reposição do grampeador. Então, já tá aqui, para não ficar com preguiça de buscar o grampo. Tem um estilete que eu sempre uso. Tem esses papeizinhos que vocês vão ver na estante, que é muito bom eles, né? Tem aqui meus clipezinhos que eu sempre uso, tá? Fica aqui. Um perfurador. Tem esses aqui que eu também uso muito. Fugiu o nome agora, gente. Enfim, tá cada coisa. Ou seja, quando perder alguma coisa, eu sei aonde eu vou encontrar. Tá? Se vocês olharem aqui embaixo também, tem também tudo organizado, ou seja, procurei uma conta de energia, procurei uma conta de água, sei onde está. Então, o Just in Time, aí já a parte administrativa, né? Na parte administrativa, sim, da rotina, de ferramenta, enfim. Se a gente vai trabalhar em MTA, por exemplo, arquivo. Vou ter que puxar essa câmera para lá. Não sei como, mas vou mostrar a vocês. Então, é justamente porque a ordem e a limpeza. Então, se eu tenho minhas coisas tudo em ordem, meus livros aqui são separados em ordem, livros de história que estão aqui, meus livros de ADM estão aqui na minha frente, aqui em vários nichozinhos, mas separados por ordem. Os livros técnicos mais acima, os livros mais de leitura estão mais embaixo, né? Os que eu utilizo sempre estão aqui, o que eu utilizo para dar aula. E assim vai, cada coisa no seu lugar. Vai o quê? Facilitar. Então, numa produção onde tudo é organizado, as ferramentas são organizadas, o estoque é organizado, é limpo, né? Onde está todo o layout na próxima aula, no próximo assunto é layout, todo o layout da fábrica organizado, ou seja, cada máquina seguindo uma sequência, vai acontecer o quê? Eu vou ter uma melhor produção, eu vou evitar acidentes, eu vou evitar problemas, eu vou evitar atraso, porque eu vou saber onde está cada coisa. Quantas vezes vocês foram procurar algo? Onde foi que eu joguei? Se você sempre guardar a mesma coisa no mesmo lugar, você vai achar, tá? Então, é justamente isso. O JIT baseia-se em uma lógica diferenciada em relação ao modelo tradicional. O sistema inverte a lógica do processo puxando a produção, que é só produzir aquilo que tem certeza que pode ser vendido. Gente, se vende mais caneta azul ou caneta vermelha? Me respondam. Tenho certeza que falaram azul, né? Então, eu vou produzir o número de canetas azuis igual ao de vermelha? Não. A de vermelho igual a de azul? Não. Então, eu vou produzir mais o quê? Azul, muito mais, porque eu vendo muito mais a caneta azul. Na verdade, a gente compra mais caneta azul do que caneta vermelha. Então, se eu tenho 5 canetas azuis, eu posso ser que tenha uma vermelha. Nem todos compram também caneta vermelha. Tá certo? Então, é justamente isso. Eu vou produzir aquilo que vende. Eu vou produzir também mais aquilo que vende. A não ser que seja algo por encomenda. Aí já muda a coisa. Então, no modelo tradicional, enfatiza mais produtividade, que é empurrar a produção. Ou seja, empurrar a produção. Quanto mais eu produzir, melhor. Não importa se vai vender ou não. Se não vender, fica lá no estoque, parado. Então, primeiro pensando em produzir para depois vender. Então, no Just in Time, não é assim.
não quer dizer que todo mundo siga o just-in-time igual. Então, no just-in-time é justamente o quê? Eu vou produzir o tanto que eu vendo. Se eu sei que eu vendo 5.000 canetas por mês, eu vou produzir 10. Eu vou gastar mais tempo, vou gastar mais energia, vou ter que ter mais funcionário, vou ter que ter mais máquina para produzir o dobro. E vai estar lá sempre em estoque. Ou seja, um mês que eu não vender 5, vender 3, já vou juntar 7. Se eu produzir 10.000, no segundo mês eu já vou ter 7.000 de estoque. E aí vai, né? Não é legal. Então, claro que o just-in-time não funciona em todos os lugares do mundo igual, né? Devido às suas características, ele necessita de todo um aparato cultural, como eu falei no início da aula. Precisa de quê? De mudar a cultura organizacional, certo? E outras ferramentas gerenciais para que funcionem plenamente. Então, não é algo fácil de ser aplicado. Se a empresa não tem esse costume, gosta de ter grandes estoques para fornecer, que hoje em dia é muito difícil porque as coisas estão muito caras, então vai ser complicado, né? Então, abordagem tradicional. Foco versus a abordagem JIT, de Just-in-Time. Então, o foco na abordagem tradicional é na alta utilização da capacidade, ou seja, quanto mais produzir, melhor. Na Just-in-Time é o quê? Menor utilização de capacidade, produzir somente aquilo que já vai vender, que vende. Na abordagem tradicional, mais produção em cada estágio, separado por estágio. Na JIT, o foco da produção é apenas quando necessário. Na tradicional, mais paradas devido a problemas. Na JIT, a ideia é que tenha menos parada, porque vai ter o quê? Mais manutenção. Na tradicional, produção extra. Forma de estoque devido a contínuas paradas no estágio, ou seja, ter muito estoque. Na JIT é sem excesso de produção para a formação de estoque. Vou produzir e vou ter o tanto de funcionários que eu necessito. Vou economizar dinheiro, vou economizar um monte de coisa, gente. Alto estoque, na tradicional alto estoque, na Just Time é baixo estoque, que facilita a exposição de solução de problemas, ou seja, eu vou ver os problemas do meu produto mais fácil. E da produção também. No alto estoque, na tradicional, representa menores chances de expor e resolver os problemas, porque vai estar em grande quantidade. Os objetivos do Just-in-Time é produzir somente o necessário, evitando aquilo que for necessário. Seja tempo, seja energia, seja água, seja dinheiro, seja estoque, seja o que for. Diminuir. Flexibilizar a empresa como um todo, ou seja, deixar a empresa toda dentro do padrão de Just-in-Time, dentro da cultura de Just-in-Time. Então, reduzir os índices também de perda, maior valor agregado no produto, ou seja, quanto mais defeitos eu ter com produtos acabados, eu vou ter o que mais? Perda. Perda de tudo. Perda de dinheiro, perda de máquina, perda de matéria-prima, perda de tempo, perda de tudo. Menor lead time, que é o quê? Fugiu, gente. Peraí que eu coloquei. Tempo de espera, tá na cabeça, não tá. Tempo de espera, então, na concepção de novos produtos, ou seja, preparar e conceber novos produtos em períodos de tempos menores. Ou seja, vocês observem, por exemplo, o Boticário, Natura. Eles estão de tempos em tempos lançando algo novo. Eudora, né? De tempos em tempos lançam algo novo. As próprias fábricas de carro. Por quê? Porque eu vou ter sempre algo novo para oferecer ao meu cliente. Clientes gostam de sempre de ter novidade, né? Não vai sempre, por exemplo, no catálogo está sempre olhando a mesma coisa. Ah, não, já vi tudo, já tenho tudo, já conheço tudo, enfim. E quando tem uma novidade, vamos dizer que chama o cliente. Ele pode até comprar o que já existia, mas chama o cliente. Menos lead time na manufatura. Produzir em menos tempo, gerando vantagem competitiva. Se eu sempre tiver novidades, se eu sempre tiver produtos novos, né, para oferecer ao cliente, novos que eu digo no sentido de fabricado recentemente, o que vai acontecer? Entregar ao cliente no tempo certo, utilizar tudo no tempo certo. O que vai acontecer? Eu vou ter uma vantagem dos meus concorrentes, eu vou estar à frente dos meus concorrentes. Quantas vezes a gente vai comprar algo, por exemplo, desodorante, e aquele mercado comprou, ele só vende 100 desodorantes no mês, aquele supermercado.
e ele comprou, ele tem custo 100 no mês, vai dar 1.200 no ano. Mas ele pegou uma promoção na fábrica e comprou 10.000 desodorantes. Validade de 2 anos. Ele não vai vender em 2 anos, porque ele só vende 1.200 no mês. Então, ele vai, quando chegar, por exemplo, vamos dizer que ele comprou em janeiro. Quando chegar no outro janeiro, ele vai estar com produto ainda. Vai. Porém, vai ter menor tempo de validade. E aí ele vai o quê? Botar em promoção também, para descartar o produto. Entendeu? Se a fábrica fez produção, com certeza a validade está menor. E aí ele comprou em grande quantidade, pode ser... Quantas vezes a gente vai no supermercado e encontra produtos vencidos? Justamente isso, comprou em grande quantidade. Entendeu? Porque as fábricas, às vezes, oferecem, eles estão cheios de estoque, eles estão na abordagem tradicional, eles estão cheios de estoque, então eles calculam o tempo de validade, se eles não descartarem logo essa produção, o que vai acontecer? Vai ficar perto de validade e ninguém vai querer comprar. Então, é por isso que eu tenho que ter o quê? Sempre produtos mais novos. Se eu produzir menos tempo, no caso, em Just in Time, eu vou ter sempre produto novo, né, recente, com validade mais longa, para oferecer ao meu cliente. E aí eu vou ter o quê? Uma vantagem. Vou comprar sempre de tal marca em tal supermercado, porque ele compra menos quantidade na fábrica e ele vai comprar. Às vezes a fábrica aumenta o custo, porque ele quer despachar, né? Aí ele diminui o valor do produto, ele mesmo perdendo, ele diminui o valor do produto para sair logo, porque ele produziu demais. No Just in Time não vai ter esse problema. Tá? Então, melhor atendimento ao cliente, o cliente vai estar mais satisfeito, é um dos pilares para o sucesso da organização. Gerar espaços de fábrica, ou seja, eu vou ter mais espaço físico, evitando que haja o quê? Aperto e possibilidade de realizar determinadas atividades por escassez de espaço. Às vezes eu quero uma máquina nova, eu quero introduzir algo novo, e aí eu não tenho espaço, por quê? Porque eu estou com estoque. Reduzir estoque em processo e também em produtos acabados, que a gente já falou um bocado de coisa. Lead time é tempo de espera. Tempo de espera no produto. Tempo de espera do cliente. Tempo de espera na montagem, ou seja, dentro da fábrica. Tempo de espera no entregar. Tempo de espera do processar o pedido, ou seja, o vendedor fez o pedido, aí o cliente fica lá e espera. Qual é o cliente que gosta de esperar? Nenhum. Por sinal, eu estou tendo que lembrar aqui de cobrar uma pessoa. Então, os objetivos de Just in Time. Reduzir o custo de continuação. Reduzir o custo de fabricação. Se eu vou ter menos estoque, eu vou diminuir o custo da fabricação. Produzir por métodos que permitam o envolvimento das pessoas na moral, na satisfação, no desenvolvimento, no autocontrole. Então, eu vou ter uma equipe saudável, né? Isso é bom, me faz produzir bem. Reduzir o custo e tempo de transporte de produtos, que no caso é a logística, né? Então, as características do sistema de produção enxuta. Operação Just in Time. Primeiro, método de puxar o fluxo de materiais. No sistema Just in Time, utiliza-se o método de puxar o fluxo de materiais. Outro tipo de abordagem é de empurrar o estoque. No método de empurrar a produção do componente tem início antes de ocorrer necessidade do cliente. As matérias-primas são adquiridas antes da necessidade. Se eu tiver um controle do quanto eu vendo, do quanto meus clientes compram, mensal ou semestral, vai ficar muito mais fácil para eu saber comprar, o quanto eu devo comprar, vai ficar muito mais fácil do quanto comprar, no caso de estoque, de quantos funcionários eu tenho que ter, da manutenção da máquina, do quanto eu devo produzir. Então, vai ficar muito mais fácil todo o controle, certo? É justamente isso que ele está falando. O método de puxar a produção é ativado quando o cliente faz um pedido. Ou seja, o cliente fez o pedido, de imediato o que eu tenho a necessidade de produzir, eu tenho a necessidade de comprar, eu tenho a necessidade, enfim, de trabalhar, de produzir. No método de puxar, há um maior controle do inventário da produção e nas estações de trabalho. Então, tem que ter um controle, vamos dizer, não é rígido, mas é um controle bem pontual mesmo, para que eu não compre de mais, nem compre de menos, para que não falte. E nem compre demais para não sobrar e gerar estoque.
Então, o tradicional foi aquilo que eu botei na bonequinha mais cedo, né? Tá, não vou nem passar muito. Então, a qualidade em alta e consciente. Como eu disse, se eu vou diminuir vamos dizer, vou diminuir o tanto de lote, o que vai acontecer? Vai ser mais fácil de eu manter qualidade. Se eu tiver, por exemplo, funcionários mais saudáveis, eu vou diminuir o quê? Doenças do trabalho, eu vou ter funcionários mais satisfeitos. Então, cada funcionário. Então, procura se eliminar detalhes e, principalmente, ó, gente, retrabalho. Conserto. Isso atrasa muito a produção. Para alcançar um fluxo uniforme de materiais, ou seja, eu vou parar a produção, se eu tiver conserto para fazer, vou parar a produção para consertar, ao invés de produzir. Muito trabalho. Cada funcionário se comporta como inspetor da qualidade, ou seja, todos os funcionários devem olhar o produto para aprimorar a qualidade, ou seja, dá para melhorar? Melhora. Evitar erros, evitar problema no produto ou no serviço também. Pois todos são responsáveis por cada problema. Todos são responsáveis pela qualidade do produto. Então, a qualidade está intrínseca no sistema JIT, ou seja, todo mundo tem a qualidade dentro de si. Como eu falei, faz parte da cultura da organização, pois é necessária conformidade das especificações do produto e serviço, implementação dos métodos comportamental e estatístico da gestão de qualidade total, que vocês terão esta matéria aí. Então, lotes de tamanho pequeno, eu já falei essa parte. Então, sistema JIT, os lotes são de tamanho reduzido, com isso alcançam-se algumas vantagens. Diminuição do estoque nos intervalos de colocação de pedido, diminuição do tempo de espera lá dentro da produção mesmo, tá? Não vai ficar ninguém de braço cruzado esperando o outro terminar o seu trabalho. Carga uniforme, né, que possibilita o uso de mais eficiente da capacidade. Cargas uniformes, o que são? É possível montar cargas nas estações individuais de trabalho em tamanhos uniformes. Ou seja, todo mundo igual, com a mesma carga de trabalho. Ninguém está trabalhando mais do que ninguém. Todos têm a mesma carga. Não vai ter ninguém de braço cruzado enquanto o outro está se acabando, tá? Componentes padronizados e método de trabalho. A padronização de componentes e métodos de trabalho permite uma maior repetitividade, ou seja, eu vou estar sempre fazendo a mesma coisa. Então, essa repetitividade permite o que? Uma maior produtividade. Cada um vai fazer uma parte do produto e isso vai ficar repetindo. Então, cada funcionário até vai se tornar especialista naquela área, aquela parte que ele faz. E isso aumenta a qualidade também. Relações próximas com os fornecedores, isso é muito bom. Como se busca manter uma reduzida quantidade de estoque, é imprescindível uma relação bastante estreita com os fornecedores. Ou seja, se eu não quero guardar estoque, eu tenho que ter uma boa relação com o fornecedor. Por quê? Porque ele vai estar sempre pronto para me atender. Tá entendendo? Isso na indústria. Então, na abordagem tradicional, mantém esse estoque por um tempo elevado e leva, assim, em consideração o tempo de entrega dos fornecedores, que, na verdade, a gente tem que levar, viu, gente? O tempo de entrega do fornecedor. Mas no sistema JIT, o fornecedor também tem que fazer parte do sistema JIT. Ele vai saber que você costuma não ter estoque. Então, ele também vai ter que diminuir e se adequar e ter também o sistema JIT também, porque ele vai ter que diminuir também para te entregar, tá? Mas, se você trabalha no algo tradicional, você não esqueça aqui, ó, que tem que ter o tempo de entrega dos fornecedores da matéria-prima em conta, tá? Tem que sempre lembrar quanto tempo leva para chegar a tal matéria-prima. E aí, nisso aí, eu vou estudar e vou fazer a conta de quanto tempo eu preciso para também fazer o pedido. Força de trabalho flexível. Os trabalhadores devem estar preparados para executar vários tipos de tarefa. Como eu falei, tem que treinar os funcionários. Faltou um, substitui com outro, tá? Com isso, eles podem ser recolocados em suas funções, ou seja, mudando de função, caso seja necessário, tornando o processo mais flexível. Então, se eu treinar o funcionário em toda a etapa, ou em algumas partes da etapa, dá para eu ir trocando ele de local. Fluxo em linha. O fluxo de trabalho organizado em linha
permite reduzir a frequência de preparação das máquinas. Ou seja, eu vou produzir canetas azuis durante tanto tempo, ou do dia ou do mês, para depois eu fazer as produções das canetas vermelhas. O que vai acontecer? Eu não vou precisando ficar trocando toda hora de máquina, de ferramenta, de material. Tá entendendo? Eu vou produzir uma quantidade em um tempo determinado. Então, esse é o fluxo de linha. A automação permite o que maior desempenho das operações e o menor custo, ou seja, automatizar o sistema de produção. Manutenção preventiva, eu falei isso a aula toda, né? Sempre dá manutenção nas máquinas, né? Por exemplo, aqui, se uma determinada lâmpada dura 3 meses, faz essa troca antes que ela alcance os 3 meses. Assim vai evitar o quê? Uma futura parada. Então, se eu sei que aquela máquina precisa de manutenção em tanto e tanto tempo, faça, não espera ela quebrar, tá certo? Então, é um ciclo infinito, não para, tá? Aqui, por exemplo, é uma produção, né? Aí, tritura de vidro, ó, de garrafas de vidro. Tritura-se a garrafa de vidro, tem a matéria-prima, tem as indústrias vidreiras, tem os envasadores, ou seja, de fazer os vasos, de fazer as embalagens, distribui, depois passa para os consumidores, depois tem a coleta retornando, tem a limpeza e seleção do material. É um ciclo infinito aqui no caso de reciclagem. Ela é um produto, por exemplo, o vidro, é um produto que pode ser reciclado várias vezes. Não usou, isso ajuda, aqui eu já estou puxando para logística inversa. Dentro da indústria também tem esse ciclo que não para, né? Tem que estar sempre inovando. E faz parte, se você tem um produto dentro da produção que faz parte de uma logística, que tem como ter logística reversa, então você monta pontos de coleta de tal produto, que aí fica mais fácil para você reproduzir o produto. Mas isso aí é outra aula, isso aí é outro assunto, depois a gente aprofunda mais. Um abraço e até a próxima aula com o Cabão.